Oi pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live de estudos do Livro dos Espíritos. Estamos concluindo o nosso estudo do livro, né? Então, o próximo ano virá outro livro aí da codificação, tá? Para a gente estudar nas terças-feiras. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas a vocês pelo atraso, né? Dificilmente eu adio o horário dessa live da terça-feira, mas eu tive um compromisso de final de ano no final da tarde, né? E eu não pude vir logo, né? Então, infelizmente, o horário ficou um pouquinho mais prorrogado aí para as 21. Então, eu avisei, né? Deixei o aviso e houve um imprevisto nesse compromisso, por isso que houve esse atraso. Mas a live fica gravada, independente do horário, né, que você esteja vendo. A princípio, a gente está fazendo hoje apenas aqui a live pelo grupo do Facebook, mas irei disponibilizar mais tarde aí para o canal do YouTube, né? Porque o YouTube tem essas duas lives fixas das terças e quartas. Para a gente começar, vamos trazer mais uma vez a mensagem de hoje do livro Agenda Reforma Íntima, dia 28 de dezembro, trazendo aqui a reflexão e vivência em torno do Evangelho, que hoje diz: retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É um trecho da carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 9. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Muito bonita, né, essa mensagem, que tem tudo a ver com piedade e compaixão. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. É um trecho do livro Religião dos Espíritos, 13ª edição, página 24, por Emmanuel. Meta do dia: desenvolver a compaixão. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. Também do mesmo livro, esse é Palavras da Vida Eterna, página 155, também de Emmanuel. E uma sugestão para sua prece diária, nossa prece diária, uma prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo. Então, mais uma vez, a gente pode fazer um balanço ao final do dia, antes de dormirmos, mentalizando, né, como foi o dia e tentando ali dentro do que é egoísmo, ver, né, quais foram as nossas ações negativas. Podemos enumerar, né, algumas ações negativas e também ações positivas dentro do que se entende por piedade e compaixão. Ok? Essa mensagem diária de hoje. E como eu havia falado na terça-feira passada, a gente chegou na parte final do livro, que na verdade é uma conclusão, né? É vamos dizer assim, um resumo que Kardec faz a respeito. Hoje eu acho que vai dar para a gente ler pelo menos até o item 1, 2, 3, talvez até o 4. Tá? Então vamos aí iniciar o que é essa parte, conclusão do livro, né? E Kardec começa dizendo: quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados que, sob a ação do ímã, se movimentam em todas as direções numa bacia com água. É um brinquedinho que na época de Kardec já existia, né, de patinhos com um ímãzinho, numa bacia com água. Dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Num simples ímã de brinquedo, que é colocado num brinquedo, ali está representado o magnetismo do nosso planeta, dos outros mundos e do universo. O mesmo se dá com quem, do Espiritismo,
apenas conhece o movimento das mesas, aquele fenômeno das mesas girantes, né, na época, porque, na verdade, os primórdios da doutrina espírita eram muito focados nos fenômenos, até porque para atrair a curiosidade das pessoas que depois se enveredavam pelo caminho do estudo, né, do conhecimento, da ciência espírita. Então ele fala, né, o mesmo se dá com quem, do espiritismo, apenas conhece o movimento das mesas, em o qual só vê um divertimento, porque era isso, né, também, naquela época. Um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que de uma simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Motor, né, a pressão, motor a vapor, aquela época. Pois bem, sabei vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários da boa-fé e os adjuro a que digam, se deram ao trabalho de estudar o que criticam, porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala, né? Então, a crítica ela só tem valor quando a gente conhece realmente aquilo que a gente está criticando. Zombar de uma coisa que se não conhece, que se não sondou com o escapelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Certamente que, se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo! Mal lhe dispensam um simples olhar, julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava, da noz pela casca. Fazei, se quiserdes, abstração da sua origem. Suponde que este livro, o Livro dos Espíritos, é uma obra de um homem e dizei, do íntimo e em consciência, se, depois de o terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombaria. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Mas, como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e têm a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. Eles se acobertam, né, com o manto da razão e da ciência. E coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião que não conhecem e não compreendem melhor que ao Espiritismo. Por ponto de mira, tomam o maravilhoso e o sobrenatural, mas não admitem. Ora, dizem, pois que o Espiritismo se funda no maravilhoso, não se pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não refletem que, condenando, sem restrições, o maravilhoso e o sobrenatural também condenam a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, que é a revelação,
senão um conjunto de comunicações extraterrenas. Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações, que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais, que, por excelência, visto que, no sentido litúrgico, constituem derrogações das leis da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Não é deste ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Ao Espiritismo não compete examinar se há ou não milagres, isto é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. Permite, a este respeito, inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia, de sobrenaturais, só têm a aparência. E parecem tais a algumas pessoas apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos, cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos noutra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais, revelam-nos uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Assim, pois, o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Conseguintemente, os que o atacam por esse lado mostram que o não conhecem e, ainda quando fossem os maiores sábios, lhe diríamos: se a vossa ciência, que vos instruiu em tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábios. Dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Prefeririais que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda a crença? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarias chamar a isto um mal? Duas doutrinas se defrontam, uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que, por isso mesmo, se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor ao próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais preciosa? Algumas pessoas, dentre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde há verdadeira fraternidade, orgulho é uma anomalia. O orgulho é uma anomalia. Quando existe a verdadeira fraternidade, né? Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que, com a morte, tudo se lhe acabará, que amanhã talvez ele não será mais que uma velha máquina desmantelada e atirada ao monturo? Que razões terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais e, dessa inveja, a vontade de apoderar-se do que a estes pertence. O passo é curto. Que é que o detém? A lei?
A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que a consciência, o sentimento do dever. Mas em que baseais o sentimento do dever? Terá razão de ser esse sentimento, de par com a crença de que tudo se acaba com a vida? Onde essa crença exista, uma só máxima é racional, cada um por si, não passando de vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, mesmo de progresso. Ó, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis quão grande é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Para o cético, tal coisa não existe. Só a matéria rende ele homenagem. Boa noite, minha amiga Marleide. Estamos aqui, a todos vocês que estão chegando. Estamos aqui fazendo as leituras finais do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na última parte, que é a conclusão. Então, aqui ele aborda as questões, Kardec mostra nesses textos um breve resumo de todo o livro, trazendo aqui o confronto entre as pessoas materialistas, que negam os fenômenos, e o verdadeiro fenômeno, que dentro da doutrina espírita nada mais está diferente e embasado da lei de fraternidade e de caridade. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora, à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada. Ora, se, aplicando-a parcial e incompletamente, aufere o homem tanto bem, que não conseguirá fazer quando dela a base de todas as suas instituições sociais. Será isso possível? Quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais, a lei de amor, justiça e caridade. Será isso possível? Certo, portanto, desde que ele já deu 10 passos, possível lhe é dar 20 e assim por diante. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que pouco a pouco se extinguem as antipatias de povo para povo diante da civilização. Diante da civilização diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo ao outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as distinções de raças e de castas, e os que professam crenças diversas impõem silêncio aos prejuízos de seita, para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. Aí ele dá um vislumbre de alguns povos que eram extremamente atrasados e que hoje já se enquadram um pouco, e também dá um vislumbre do futuro. A todos esses respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição, e muitas ruínas antigas ainda se têm que abater até que não restem mais vestígios da barbárie. Poderão acaso essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso, contra essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza? Sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, por que não o será mais do que a presente e que lhe há de suceder? Sê-lo-á pela força das coisas. Aqui a gente fala de quê? Lei do progresso. Primeiro porque, com as gerações, todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livres dos velhos preconceitos. Em segundo lugar,
porque, desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los. Desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso, se não lhe devesse melhorar a posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança das relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Então a gente vislumbra o que também? Regeneração. Nos mundos de regeneração, quanto ainda a gente tem que melhorar, né? Para chegar em regeneração plena, virão provas e a regeneração plena se dará. Imagina quando passarmos de regeneração para mundo feliz, o quanto ainda tem de coisas boas. Mas isso são etapas, né? Então, a gente tem que ir varrendo e extirpando de dentro de nós todo tipo de preconceito, todo tipo de coisas e pensamentos arcaicos, materialistas, principalmente de pensamentos de comando, de pensamentos de unicidade de comando, vamos dizer assim, de comando na forma tirânica, né? Isso não existe em mundos de regeneração. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam, ipso facto, a força do Espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o Espiritismo se implanta por toda parte, se, principalmente nas classes cultas, recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter lhe dado novo vigor, resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito: não vos inquieteis com a oposição, tudo o que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Então, ele não fala aqui que a humanidade irá aceitar o Espiritismo como dogma ou como religião, mas sim quando a gente vislumbra todos os fatores reais do mundo extrafísico que a ciência espírita traz constantemente. Então, toda a humanidade virá ter certeza disso. Uma das coisas, inclusive, que Chico Xavier falava, né, quando encarnado, e hoje a gente sabe disso, é a respeito dos próprios aparelhos, né? A transcomunicação, né, para quem estuda o fenômeno da transcomunicação através de aparelhos, que os espíritas, né, com embasamento espírita e outros com apenas um embasamento paranormal já conhecem, é uma realidade. A transcomunicação hoje é muito estudada e é uma realidade. Fora outros fenômenos que outrora aconteciam, mas hoje são mais raros, até porque a doutrina ela tem um valor moral muito rico e é muito mais de fácil acesso às pessoas, mas outros fenômenos como a materialização dos espíritos em sessões mediúnicas aconteciam muito, né? Hoje são mais raros, mas eram outra prova, né, que se tem
do mundo espiritual. Mas a transcomunicação, como o Chico disse, vai ser uma coisa muito comum, mais ou menos aí em meados de 2050, né? Até a gente entrar aí em regeneração, em 2057, a gente vai ter a comunicação dos espíritos através dos nossos aparelhos, como a gente está se comunicando aqui, né? No momento eu não posso vê-los porque eu não ativei o mecanismo que dispõe, né, essa ferramenta para vocês ficarem com as janelinhas, mas já tem, né, em número limitado, até no próprio Facebook, essa opção, né? Um dia a gente vai fazer essa troca aí, vamos marcar, inclusive, no nosso grupo do Facebook, essa troca essa conversa, né, um diálogo assim, aí, embora a gente saiba que tem um número restrito, né, de pessoas que podem participar ao vivo, mas a gente vai fazer isso. Então assim se dará com as comunicações espirituais do plano espiritual para cá, né? Geralmente vai vir de lá para cá. Depois é que a gente pode talvez fazer, né, enviar o nosso contato, né, fazer uma chamada para os nossos entes queridos que já se encontram no plano espiritual, por exemplo. É isso que Chico falava, né? E deixou esse vislumbre. Até o próprio Emmanuel que passou essa informação para ele, e ele repassou aos amigos ali, né, em um dia na sua residência. Então essa realidade, ela virá sim ou sim, né? Por mais que uns não queiram. Então quando essa questão dos fenômenos realmente vierem dar prova, né, da existência dos nossos queridos no plano espiritual, para a maioria que é cética, aí sim a gente faz essa leitura aqui, como Kardec já dizia, né? Irá vir sim, as pessoas irão entender o que o Espiritismo já traz, né? Mas eu creio que não como forma de religião. Até porque, pessoal, tem duas coisas muito importantes que a gente deve lembrar. No planeta de regeneração, não vai haver guetos, regeneração plena. Eu estou falando de regeneração plena aí do primeiro século, segundo século em diante da regeneração. Regeneração plena. Não vai haver aí nenhum tipo de separação, guetos, separações ideológicas, separações políticas, separações religiosas, não. Por quê? Porque num planeta de regeneração plena não existe religião, tá? É uma só vivência, é uma só crença em tudo que a gente estuda, né? Num Deus único, numa fonte criadora que não tem uma forma, mas ele pode, através dos seus emissários, assim como foi Jesus, né? Que era um espírito já de dimensões imensas ali, reduziu-se para a forma humana, para trazer uma quebra de paradigmas para a humanidade tentar evoluir mais rápido. Vocês imaginam se Cristo não tivesse vindo à Terra, né? Se Jesus e Yeshua não tivesse vindo à Terra. Então, é complicado, né, até de imaginar. Com certeza nós nem estaríamos aqui mais, possivelmente já seria um planeta deserto, né? Então, nesse aspecto, ou então com outra forma de vida, claro, porque nenhum astro existe sem uma finalidade. Mas, então Chico ele já falava sobre isso, e essa realidade ela vai vir como forma de progresso da humanidade. Então no mundo de regeneração não vai ter religião, será uma só crença. Não vai ter políticos, tá? É bem interessante a gente pensar dessa forma. Regeneração plena, nenhum planeta de regeneração plena tem política da forma como a gente tem hoje na Terra. Continuando aqui, por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase e a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que a esposam.
3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Na época de Kardec, um pouco antes até, já existiam os fenômenos, né? As mesas girantes, o caso das irmãs, enfim. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. É muito mais profundo, né? Começou o segundo período, que é o quê? O do raciocínio e da filosofia. O terceiro virá inevitavelmente, o da aplicação e das consequências. Então, ele fala o quê? De toda a aplicação do ensinamento da doutrina espírita, né? Seja na parte científica, seja na parte doutrinária evangélica. Então, a gente já consegue colocar em prática muito mais do que naquela época o que a gente aprende no Evangelho. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima. Depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo, aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Vejam, naquela época, né, de coisas difíceis, como ainda temos, né, inúmeras dificuldades nesse planeta, ainda estamos em provas e expiações. Imagina naquela época, né, de Kardec, com a medicina antiga daquela época, imaginem só, né, uma doutrina que ensinava que a vida continua, né, que você que morria, as pessoas achavam, né, que morria e acabavam-se. Não. Naquela época surgindo como consolador. Por isso que Jesus falava, né, do consolador prometido, que viria depois dele. Então, essa ideia de eternidade foi um alento muito grande para aquelas pessoas. E claro que isso traz o quê? Felicidade. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno têm testemunhado, dizem, à parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança, livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isto, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Quereis vós todos que o atacais um meio de combatê-lo com êxito? Aqui o tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor. Indicai solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu. Ele, no caso, é o Espiritismo. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance desta palavra, certeza, porquanto o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis com dizer, isto não é assim, demasiado fácil é semelhante afirmativa. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real. Nunca o foi e não pode ser. Aí Kardec está lançando um desafio, né, aos céticos. Se não é, dizei o que o é em seu lugar. Provai, finalmente, que as consequências do Espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica, moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras.
sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre e, ainda, porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compreensão ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhe ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Mais uma vez o confronto entre o espiritismo e o materialismo. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas, materialista e espiritualista? Então, pelo horário, pessoal, acho que a gente já conclui, né, por hoje esse conflito que Kardec traz na conclusão, aqui na última parte do nosso estudo, né? Então, a gente vai ver mais parágrafos na próxima live, tá bom? A gente vai encerrar por hoje. Então, eu vou encerrar hoje com a prece, mais uma vez. Hoje vamos dedicar uma prece a Maria. Maria, ela é todo amor para nós. Ela está constantemente emanando luz à humanidade. Porque Maria já habita um mundo feliz. E mundos felizes... Maria habita um mundo perfeito, né? Um mundo ditoso ou perfeito. Mundo feliz é um grau a menos. Maria já habita uma estrela, a nossa estrela mais próxima, né? A gente vai falar um pouquinho disso, pessoal, entre outras coisas que abrange a nossa vizinhança cósmica na live de domingo. Por isso que eu pedi a vocês para não perderem a nossa próxima live, que é domingo, né? A próxima é amanhã, o Evangelho, mas domingo a gente vai ter uma live bem interessante. A gente vai falar de cada mundo, né? De cada tipo de mundo e das perspectivas da regeneração no ambiente atual da transição que a gente se encontra, tá bom? Então não percam no próximo domingo. Para o grupo do Facebook, tá? Porque essa live não está sendo ao vivo para o canal do YouTube, mas vai ser colocada daqui a pouquinho, tá? Então vocês já estão convidados a assistirem a live no domingo, né? A live de domingo, dia 2 de janeiro. A primeira live do ano será no domingo, tá bom? E a gente vai abordar isso. Mas Maria, ela é um ser extremamente iluminado. Da mesma forma que os seres missionários, né, com a sua dimensão, o seu corpo espiritual extremamente dilatado, consegue se reduzir e mostrar-se humano, né, com a nossa forma. Assim o fez Jesus. Nossa Senhora também, né, que habita o Sol do nosso sistema solar, mas ela tem, né, toda uma capacidade de vir visitar os umbrais, e mandar os seus emissários também, as suas emissárias amorosas. Então essa ligação que nós temos com Nossa Senhora, ela será sempre eterna, né? A doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, também fala muito do amor de Maria. E por que não, né, a gente todos os dias ligarmos a nossa anteninha também a Maria, Mãe Santíssima, né? Ela é Mãe espiritual da humanidade e desde tempos primórdios nos ama, né, amorosamente, e emana luz todos os dias. É muito interessante, né? Nem todos conseguem, mas é muito interessante se você conseguir captar as primeiras luzes de um novo dia, né? Porque há uma mudança energética e vibratória no seu corpo físico até. Então é muito importante o sol, né? A gente não consegue ficar sem a energia do sol, né? E isso é amor. É um amor de uma forma que muitos ainda não entendem, né? E nossa, como pode, né,
um ser viver no Sol. Assim são nos outros sóis, são mundos ditosos, é a última etapa, né? Então, quando o espírito, no auge da sua trilha evolutiva, né? No penúltimo, perdão, no penúltimo grau, né? Já saindo de um mundo ditoso, feliz, quando um sol morre, né? Que há aquela explosão de plasma, né? A gente escuta, né? Falar sobre os sóis que morrem, já se adentra amorosamente na criação de um novo sistema. Então, aquela explosão ali, ela gera, né, na visão na visão cósmica, né? A gente sabe que existem os fenômenos do cosmos. Então, quando um sol morre, aqueles seres que estavam vinculados àquela estrela, emanando luz a vários planetas, já se formam ali novos corpos celestes através da energia que vai captando, né, todas aquelas formas e vai construindo novos mundos. É isso que se fala de co-criar com Deus. Aqueles espíritos estão na vibração única do amor. Então, sim, Maria já está um pouquinho atrás, né, na evolução de Jesus, mas tem contato com o Mestre Jesus constantemente e com a fonte criadora. Ela já está praticamente co-criando, porque esses espíritos que vivem em mundos perfeitos, né, felizes, aliás, mundos perfeitos e ditosos, que é o último grau de evolução planetária, eles estão emanando luz constantemente, né? A forma mais bela de amor. A gente não consegue imaginar, né? Até porque nosso corpo físico, né? Somos poeira de estrelas, também somos feitos de estrelas. Nosso corpo físico não se daria jamais, né? Nem num planeta com a temperatura maior do que o nosso, muito menos numa estrela. Mas sim, a compreensão dilatada nos dá. A doutrina espírita, a parte científica, nos traz essas informações de que espíritos e seres altamente evoluídos vivem em mundos ditosos ou perfeitos como sóis, emanando luz e amor. Então, todas as criaturas recebem essa luz. Em todos os recônditos de todos os sistemas solares, não seria diferente no nosso, tá? Então, a gente lembra constantemente de Maria. Sim, ela representa-se na forma humana também, né? Assim como Jesus o fez, né? Da mesma forma que ela teve a sua última encarnação. Mas essa lembrança amorosa de luz, de claridade, que a gente nem consegue compreender, também faz parte, né, dos seres que vivem em mundos perfeitos, né, última escala planetária, que são as estrelas. Maria está no nosso sol, nos amando e visitando as trevas, resgatando almas através dos seus emissários, né? Então, o Chico, inclusive, teve contato, né, com uma das emissárias diretas de Maria, chamada Celina. Outro dia eu contei aqui na live. Também temos o convite de Maria, a Bezerra de Menezes, para ir ao mundo. Ele já tem capacidade para habitar um mundo feliz, né? Um grau a menos do que uma estrela. Vejam a grandeza, né, do nosso querido Bezerra de Menezes. Mas ele recusou o convite, dizendo, né, que deixaria para outra hora, mas ele está vinculado à terra enquanto houver choros e dores. Então, todas essas referências a Maria nos enchem de conforto, né, de alegria, porque sim, ela é uma trabalhadora, né, junto de Jesus, que é governador planetário. Então temos aqui, para a gente encerrar nossa live, mais uma prece curtinha, mas de muita força, muita fé e amor a Maria. É um pedido, né, como toda prece também é um pedido a Maria. Então fechemos os nossos olhos, cada um imaginando Maria com a sua tela mental, né, uma mulher extremamente doce, amorosa, de coração imenso, que amava a todos à sua volta e sabia o momento certo de dizer cada frase, de orientar
em cada situação, de não fazer distinção entre as pessoas, de olhar para os animais com carinho, de abraçar e consolar todos e todas que chegassem até ela, que amou Jesus como seu filho, mesmo compreendendo a importância da sua missão neste orbe. Maria assim o fez e ela continua fazendo por toda a humanidade. Ela ilumina as ovelhas do Cristo, que somos todos nós. O Cristo como representatividade de um pastor de ovelhas, que não vai deixar nenhuma desgarrada. Ele apenas pode até separá-las, de acordo com o entendimento que as ovelhas façam dos seus pedidos, dos seus ensinamentos. Mas Maria é a luz, é que ilumina todos. Então vamos fechar os nossos olhos, imaginando Nossa Mãe Santíssima. Ah, Maria, ei-nos, Senhora, a pobre caravana, em fervorosas súplicas reunida, implorando a piedade, a paz e a vida de vossa caridade soberana. Fortalecei-nos a alma dolorida, na redenção da iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana das luzes da bondade esclarecida. Providência de todos os aflitos, ouvi dos céus ditosos e infinitos nossas sinceras preces ao Senhor. Que a vossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade, neste banquete místico do amor. Bittencourt Sampaio. Assim seja. Então, pessoal, nos encontraremos amanhã na nossa live do Evangelho, o último Evangelho de 2021. Conto com todos, tá bom? Que Jesus abençoe. Fiquem com Deus. Tenham todos uma ótima noite de descanso e de paz. Beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.